Parte 4, capítulo 8, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 8. Aurélia continuou, com os olhos fitos nas alvas pétalas aveludadas de um jasmim do cabo. O recato é o mais puro véu de uma senhora. Feliz aquela que vive à sombra do zelo materno e só a deixa pelo doce abrigo do amor santificado. Sua virtude tem como esta flor a tez imaculada e o perfume vivo. Essa ventura não me tocou. Achei-me só no mundo, sem amparo, sem guia, sem conselho, obrigada a abrir o caminho da vida através de um mundo desconhecido. Desde muito cedo vi-me exposta às suspeitas, às insolências e às vis paixões. Habituei-me, para lutar com essa sociedade que me aterra, a envolver-me na minha altivez, desde que não tinha para guardar-me o desvelo de uma mãe ou de um esposo. A expressão tocante e melancólica da moça ao proferir essas palavras comoveu Seixas, que já não se lembrava de seus ressentimentos. Quando eu era uma menina ingênua, que não deixava a companhia de sua mãe e nunca se achara só em presença de outro homem, a não ser aquele a quem amava e unicamente amou neste mundo, esse homem abandonou-me por outra mulher ou por outra cousa, e foi entrelaçar o seu nome ao de uma moça que era noiva de outrem. Mais tarde, encontrando-me só no mundo, acompanhada por uma parenta velha, mãe de aparato e amiga oficiosa, que ainda mais só me tornava, fazendo as vezes de um reposteiro, esse homem desabusado casou-se comigo sem a menor repugnância. A moça fitou os olhos no marido. Confesse que os escrúpulos desse senhor e o seu pânico de escândalo vêm tarde e fora de tempo. Esses escrúpulos nascem da posição atual. Outro engano seu. Essa posição é um encargo e não um direito. O senhor falou-me em sua honra. Penso eu que a honra é um estímulo de coração. Que resta dela a quem alienou o seu? Se o senhor tem uma honra, e eu acredito, essa me pertence. Eu posso usar e abusar dela como me aprouver. Assim julga-se dispensada de guardar qualquer reserva? Para o senhor e para o mundo, julgo-me dispensada de tudo. Nada lhes devo. O que me dão são apenas as homenagens à riqueza, e ela as paga com o luxo e a dissipação. Sou senhora de mim, e pretendo gozar da minha independência sem outras restrições além do meu capricho. Foi o único bem que me ficou do naufrágio de minha vida. Este, ao menos, hei de defendê-lo contra o mundo. Agradeço-lhe ter me desiludido a tempo. Acreditava que, sacrificando a liberdade, não renunciava à minha honra perante o mundo, e não me sujeitava a ser apontado como um indigno. A senhora entende o contrário. Aplaudo esta colisão. Ela vem a propósito, para romper uma situação intolerável e que já durou demais para a dignidade de ambos. Sobretudo daquele que, tendo alienado sua pessoa em um casamento livre e refletido, conserva as prendas de outra noiva. Seixas, surpreso, interrogou a mulher com os olhos. Nunca pensei ter feito a aquisição de seu amor, nem contei com a fidelidade que jurou. Mas esperava do senhor, ao menos, a lealdade do negociante, que depois de vendida a mercadoria, não substitui por outra marca, a do comprador. Seixas não podia compreender esta alusão, cujo sentido só atinou mais tarde, quando, ao entrar no gabinete, viu os destroços da prenda de Adelaide. Quis pedir a explicação, mas avistou um criado que dirigia-se para ali. Está aí o senhor Eduardo Abreu, que deseja falar à senhora. Bem, disse Aurélia, despedindo com um gesto o criado que afastou-se. Seixas custou a conter-se até esse momento. A senhora não pode receber esse homem. Era minha intenção. Tinha-o recebido esta manhã pela última vez, mas à vista de sua desconfiança, mudei de resolução, respondeu Aurélia friamente. Pois saiba que hoje, depois que saiu de sua casa, encontrei-o de face na rua e recusei-lhe claramente o cumprimento, voltando-lhe as costas. Razão demais para que o receba. É preciso convencê-lo de que foi uma simples distração de sua parte, para não supor ele que o senhor honrou-o com uma suspeita que ultraja-me. Aurélia tomou o braço do marido,
e dirigiu-se à saleta, onde acharam o Eduardo Abreu. Os dois mancebos trocaram um cumprimento seco e cerimonioso, depois do qual Seixas foi debruçar-se à janela ao lado de Dona Firmina e deixou a mulher em liberdade com sua visita. Desculpe-me esta insistência, um dever de lealdade à justiça. Hoje tive de repelir a um leviano certa insinuação vil, e logo depois, encontrando o Sr. Seixas, percebi diferença notável em seu tratamento. Alguma preocupação? Afligiu-me a ideia de ser causa involuntária ou mesmo pretexto de qualquer desconfiança, e por isso vim desistir da promessa que me fez do segredo sobre seus benefícios e confessar eu próprio a seu marido tudo quanto lhe devo, a fim de que ele ainda mais admire a nobreza de sua alma. Essa confissão o senhor não a fará. Seria uma ofensa grave à minha dignidade. Meu marido não carece de seu testemunho para conservar-me na mesma elevada estima, inacessível aos assaltos da maledicência. No dia em que eu precisasse justificar-me, estaria divorciada, pois se teria extinguido a confiança, que é o primeiro vínculo do amor e a verdadeira graça do casamento. Esteja tranquilo, pois. Seu segredo não lançou a menor sombra em minha felicidade. A moça disse essas palavras com uma emoção que persuadiu a Abreu e desvaneceu-lhe os receios. De seu lado, Seixas tinha refletido. Em véspera de uma resolução definitiva, que devia operar mudança profunda em seu destino, pareceu-lhe fraqueza esse ridículo desabafo, semelhante aos agastamentos do ciúme banal que ele acreditava não sentir. Fazendo, portanto, um esforço, aproximou-se do Abreu com a maneira cortês por que o costumava tratar e confirmou, assim, a explicação dada por Aurélia ao incidente da manhã. Essa noite era de partida. A reunião não foi numerosa, mas correu animada. Fernando esteve muito alegre. Nunca se ocupou tão ostensivamente da mulher como nessa noite. Não a deixava. As mais delicadas flores, as mais galantes finezas que se disseram naquela escolhida sociedade, foram dele a Aurélia. Aurélia, pelo contrário, mostrou-se preocupada. Essa amenidade do marido depois da cena do jardim a inquietava a seu pesar. Por mais esforços que fizesse, não podia arredar seu espírito das palavras proferidas por Seixas naquela tarde, acerca de um rompimento que devia solver a suposta colisão. Qual intenção era a sua? Nesse problema, fatigou o espírito durante a noite. No dia seguinte, Seixas almoçou às 8 horas, conforme o ordinário, e partiu para a repartição. A essa hora, Aurélia ainda estava recolhida, mas seu quarto de dormir, que ficava no pavimento superior, deitava janelas para o jardim. Da última delas, via-se perfeitamente a parte da sala de jantar onde estava a mesa. A moça tinha uma devoção de todas as manhãs. Quando ouvia o rumor dos passos de Seixas na escada, saltava da cama e, envolta na sua colcha de damasco, para não perder tempo a vestir o roupão, corria à janela. Ali, escondida por entre as cortinas, ficava um instante a olhar o marido algum tempo, como para dar-lhe o bom dia. Se estava muito fatigada da véspera, se o sono lutava com ela, voltava ao ninho ainda quente e dormia novo sono. Nessa manhã, porém, apesar de ter se recolhido tarde e sentir necessidade de repouso, demorou-se contemplando o semblante de Seixas com um sentimento de tristeza que não podia desterrar de si. Um pressentimento vago advertia-lhe que não deixasse partir seu marido sob a impressão dos sarcasmos implacáveis que lhe tinha lançado na véspera. Mas triunfou a altivez de seu amor, ainda magoada pelas recordações pungentes que havia acordado em sua alma à vista do mimo de Adelaide. Seixas saiu, e ela, para disfarçar a impaciência, logo depois do almoço meteu-se no carro com Dona Firmina e foi gastar o tempo na Rua do Ouvidor, por casa das modistas e das amigas. Procurava nas novidades parisienses, nas tentações do luxo, um atrativo que lhe cativasse o pensamento e o arrancasse às suas inquietações. Conseguiu atordoar-se até 4 horas, em que chegou à casa. Seixas não estava, o que era extraordinário. Não havia exemplo de ter excedido dessa hora. Aurélia disfarçou, para não mostrar seu desassossego a Dona Firmina e aos criados. Recolheu-se a seus aposentos para mudar o vestuário
mas encostou-se ao portão da janela, com os olhos no caminho. Às 5 horas veio a mucama chamá-la. A senhora não veio jantar? Está na mesa. Quem mandou deitar? São 5 horas. E o senhor? Disse ao José para prevenir a senhora que talvez não voltasse hoje, senão muito tarde. Quando falou o senhor com José? Esta manhã, na cidade. E não disse a razão por que se demorava? Não sei, vou chamá-lo. O José, interrogado, nada adiantou, de modo que Aurélia permaneceu na mesma inquietação. Mas, para não dá-la a perceber a dona Firmina, atribuiu a ausência do marido à conferência que ele devia ter com o ministro acerca de trabalhos importantes da repartição. Quando sentavam-se à mesa, abriu-se a porta e entrou Seixas. A surpresa não deu tempo a Aurélia para dominar o primeiro impulso de sua alegria, que logo arrefeceu ante a fisionomia de Seixas. Ele trazia na expressão rígida e grave do rosto o cunho de uma resolução inflexível. Entretanto, não apartou-se da natural polidez. Desculpou-se delicadamente com a mulher pela demora. Precisava concluir um negócio urgente que lhe comunicarei. E concluiu? Felizmente. Perguntei, para saber se devia esperá-la amanhã. Agora, creio que não há de esperar mais por mim, tornou Seixas, com um sorriso fugaz. Aurélia viu o sorriso e sentiu a modulação especial da voz. Terminado o jantar, quando seguiam ambos pelos meandros recortados na grama, Seixas disse à mulher: desejo falar-lhe em particular. Vamos sentar-nos, então, disse Aurélia, indicando o sítio onde habitualmente passavam as tardes. Aqui no jardim, não. Prefiro um lugar mais reservado, onde não venham interromper-nos. No meu toucador? Serve. Ou no seu gabinete? No seu toucador, é melhor. Já? Perguntou Aurélia, simulando indiferença. Não, basta à noite. E, se não lhe incomoda, depois do chá, antes de recolher-se. Como quiser, disse Aurélia, abrindo as folhas das violetas à cata de uma flor. Seixas tomou o regador da moça, guardado com os outros utensílios de jardinagem em um ninho rústico praticado no muro, e entreteve-se a regar os tabuleiros de margaridas e os vasos de hortênsias. Uma vez, na volta do repuxo onde fora buscar água, ao passar perto de Aurélia, a moça perguntou-lhe distraidamente, como se não tivessem interrompido o diálogo: é sobre o negócio de que falou-me? Justamente. Seixas ficou parado em frente de Aurélia, supondo que ela ia fazer-lhe nova pergunta, enquanto a moça esperava uma explicação que não queria pedir diretamente. Vendo que o marido calava-se, voltou de novo às violetas, e ele continuou em sua ocupação. Fim do capítulo 8.